Bom, nessa aula 35, eu vou falar sobre alguns aspectos econômicos e sociais e ambientais, né, do uso de energia, né, das tecnologias de conversão de energia. Bom, foi uma expressão muito genérica que eu dei aí, mas vocês vão ver do que se trata. Deixa eu aqui mexer aqui para vocês. Aqui, vamos lá. Alguns benefícios, né, da introdução, né, das tecnologias de energias renováveis, que vocês podem ver aqui, por exemplo, o número de empregos diretos, assim, não se fala potência instalada, energia gerada, mas dá para fazer uma comparação. Por exemplo, se a lenha gera em torno de um emprego, a uma determinada potência, as instalações fotovoltaicas geram beirando uma centena, em comparação ao uso da lenha. Então, assim, tudo bem, são dados antigos, de 2004, mas é só para ter uma ideia que as fontes renováveis, né, elas geram muito mais empregos do que as não renováveis, por exemplo, uma nuclear, pulando aqui, né, gás natural, petróleo no mar, né, offshore, gás natural, e até mesmo em comparação a outras renováveis, como as centrais hidrelétricas. Mas por que isso? No caso aqui, né, pensando inclusive, né, na geração distribuída, tá? Que necessita, né, de mais mão de obra do que geração de energia elétrica em larga escala, como acontece aqui na geração nuclear e na hidroeletricidade. São dados de 2017, que aqui mostrando que no mundo inteiro foram gerados 10 milhões de empregos só na área de energias renováveis. Com destaque para solar fotovoltaica, depois combustíveis líquidos, especial etanol e biodiesel, tá? Centrais hidrelétricas, que envolvem desde a operação, a construção, consultoria, as indústrias que fornecem suprimentos, aí perto disso a geração eólica, aqui a geração, aquecimento usando energia solar, por exemplo, aquecimento de água do banho, né? Biomassa sólida, especialmente lenha e carvão vegetal, biogás que está crescendo devagar, mas está crescendo, pequenas centrais hidrelétricas, geotermia, né? E aqui, energia solar concentrada, né? Aquela que eu mostrei em vídeos anteriores, em que acumula a energia solar em um determinado ponto, concentra a energia, né? Resíduos municipais e industriais aí são resíduos, por exemplo, resíduos sólidos urbanos para queima ou gás de aterro. E ele tem, engatinhando, né? Que energias oceânicas, especial das marés e das ondas. Tá? É uma coisa muito importante falar para vocês também, né? Aqui, do período de 2015 a 2016, deixa eu ver, 2015 e tal, um período de 24 meses, observou-se uma queda, isso é não no Brasil, né, mas no mundo, uma queda no preço disponibilizado, né, fornecido, apresentado pelos empreendedores por parte da energia solar fotovoltaica. Aí vocês estão vendo, né, que à medida que vai baixando o preço, tá, inclusive aumenta a potência instalada, aqui, ó, capacidade contratada. Né? Quanto maior o círculo, maior a capacidade contratada. Isso aí chama curva de aprendizado também, né? De certa forma também, porque curva de aprendizado é mais usado quando é o custo do dispositivo, o custo do equipamento. Aqui é o custo o preço oferecido nos leilões, mas uma coisa acompanha a outra. Aqui, ó, curva de experiência, curva de aprendizado, ou curva de aprendizagem, que mostra o quê? A queda do custo das placas dos módulos fotovoltaicos. E ela acompanha também de acordo com o aumento da capacidade instalada. Aí vocês podem usar esse mesmo tipo de curva, né, o curva de aprendizagem, para outras tecnologias. Aqui vocês estão vendo uma pequena queda na biomassa, uma queda considerável na solar fotovoltaica, como vocês viram aqui nos dois gráficos anteriores, e também na geração eólica. Então, que vocês podem ver, né, que a solar fotovoltaica chegou ao ponto que tem um custo bem próximo
As fontes mais baratas, que é hidráulica, geotérmica, que não sei porquê, né, que sofreram um pequeno aumento, tá? E a biomassa, por exemplo. A biomassa, podemos pensar aí nos combustíveis, né, biocombustíveis, como falei agora há pouco, e combustíveis sólidos, tá? E esse cinza aqui é a faixa do custo do combustível fóssil. Como assim? É nessa faixa que encontram-se, por exemplo, usinas a carvão, gás natural, óleo diesel, óleo combustível e assim por diante. E da mesma forma que aqui, esses círculos representam a capacidade instalada, a potência instalada. À medida que vai aumentando, diminuindo seus custos, a tendência é aumentar, inclusive a capacidade instalada, o número de projetos. Isso no período maior, entre 2010 e 2017. Esse aqui lembra muito umas tabelas, né, que eu mostrei vários vídeos atrás. Esse aqui é extraído do Balanço Energético Nacional. É 2019, ano base 2018. O que ele mostra aqui? A relação entre a energia consumida versus a renda gerada. Aí tem um material que eu peguei do Balanço Energético, mas fala relatório síntese do Balanço Energético de 2020, ano base 2019, que mostra que as indústrias papeleiras, ou melhor dizendo, a indústria de celulose, é o que consome mais energia por renda gerada. Vamos ver se condiz. Está aqui, ó. O valor é maior. Tá? Assim, é só para mostrar para vocês, né, que às vezes, né, por limitação territorial, às vezes por limitação de energia, né, é possível dar prioridade a determinados setores. Só que nesse caso aqui, né, a indústria de celulose no Brasil está crescendo muito por dois motivos. Primeiro que tem várias plantas industriais aí, mundo afora, estão sendo desativadas, como por exemplo os países nórdicos. Noruega, Suécia, Finlândia, por exemplo. E também, né, o consumo está crescendo e os custos de produção no Brasil são mais baixos do que de muitos outros países. Mas que vocês podem ver, né, uma grande diferença entre, por exemplo, comércio. 7 toneladas equivalentes de petróleo a cada $1 milhão de renda. E o PPP é uma medida de conversão, na chamada paridade de poder de compra, que é um fator de correção que é usado pelos economistas, né? Principalmente se tratando de moedas, né? Moedas que estão fortemente desvalorizadas, tá? E, enfim, né? Aqui, só para mostrar para vocês, né? Consumo específico de energia em setores selecionados, né? Aí são alguns detalhamentos a mais aqui, né? Até mesmo, por exemplo, consumo de energia por produção de cimento. Para produzir uma tonelada de cimento, 0,111 megawatt-hora de potência de energia consumida. Só reforçando, né, que é uma parte dela, né, do gás natural, coque de petróleo, enfim, né? Tem uns slides anteriores que falam sobre isso. Aí, mesma coisa, os detalhamentos na área de metalurgia, ferro-gusa, tá? Então, uma unidade que eles usam muito, né? Energia consumida sobre a massa do produto final, ou como anterior, né? Sobre a renda gerada. Aí as outras indústrias, a mesma coisa, não vou entrar em detalhes. Aqui é a continuação, né? Por exemplo, para fazer uma estimativa, né, do consumo nos próximos anos, avalie, entre outras coisas, né, a previsão de aumento da renda, se for o caso, né? Da renda per capita, PIB per capita, né? O consumo, né, de energia equivalente, por toneladas de petróleo equivalente por habitante. E aí é natural que se observa aqui, né, por exemplo, que o consumo tem aumentado por habitante. Tá? Aos poucos diminuído o uso da lei e aumentado o uso da eletricidade, o uso de combustíveis veiculares também inclui. Tá? Aqui, por exemplo, quando fala, né, aumento do consumo de energia, quando fala aumento do consumo de energia por renda gerada, é tipo de países que estão ainda em desenvolvimento, arcaico, mas eles estão. Tá?
Por quê? Porque a boa parte da população ainda não usufruiu dos recursos e tal, dos avanços tecnológicos. Aí depois de um tempo a tendência é só de queda. Aqui tem tido aí uma grande alta, né? Quer dizer, grande alta, desculpa, tem um grande valor. Aqui, depois com o tempo, tem uma queda, uma oscilada, né? Aqui, da mesma forma que aqui em cima, um aumento considerável, né? Aqui no caso, no caso é específico energia elétrica, tá? Devido a uma introdução aí dos eletrodomésticos. Aqui, por exemplo, né, 2019 teve o consumo total aí de energia elétrica de 650,3 terawatt-hora e oferta interna de energia de quase 300 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Tá? Aqui mostrando uma forma mais dinâmica, né, que eu tinha comentado anteriormente, um aumento do consumo de energia per capita, mas em compensação uma estabilidade do consumo por renda. Ora, por quê? Aumentou a eficiência energética em várias indústrias. Quando isso acontece, essa medida aqui que está representada pela bolinha, linha laranja, ela tende a cair. Aumento da eficiência tende a cair. Não substituição, né, mas uma diminuição de indústrias energointensivas por outras com menor intensidade de energia, obviamente que esse indicador vai cair também. Tá? Por exemplo, países onde desativaram, por exemplo, fábricas, indústrias de celulose, siderúrgicas, por exemplo, e essas indústrias foram conduzidas a outros países. Então a tendência é desse indicador cair, tá? Porque são os que mais consomem energia. E aqui, energia elétrica. Per capita, sempre crescimento. Poder até crescer um pouco mais aí com a possibilidade da popularização do carro elétrico. E por PIB, um aumento um pouco menor. Oferta interna de energia, estão vendo que o Brasil é muito pequeno, mas por vários motivos. Por exemplo, a China porque possui muito mais indústrias, uma produção industrial muito maior mesmo que per capita. Estados Unidos consome por natureza muito mais energia que muitos países, inclusive de primeiro mundo. Tá? Tem vários motivos, mas enfim. Aí vocês estão vendo aí que é até uma certa estabilidade. Tudo bem, né, que aqui no começo é, né, um espaço maior, né, de tempo, né, de 10 anos, aí depois diminui para 1. Por isso tem essa estabilidade nos períodos mais recentes, em período mais recente. Tá? Mas tem outra coisa também, né? Países mais frios, né, tem que consumir muito mais energia por calefação, algo que no Brasil praticamente não tem. Uma coisa interessante por exemplo, verificar, né, como é que se fala? A variação, né, PIB industrial per capita, PIB industrial, tá? Não PIB per capita, PIB industrial, renda por habitantes, versus o consumo de energia. Vocês viram sim que o consumo aumentou, né? Inclusive, né, que chama de intensidade energética, né, ou energia por renda, aumentou, mesmo que o PIB tenha caído. Aí é mais assim, né, a queda da participação de algumas atividades industriais e aumento de outras. Aumento de outras que possivelmente geram um pouco menos de renda, mas que consomem mais energia, como a própria indústria de celulose. E aí vocês estão vendo aí que uma coisa sempre tem a ver com a outra, né? Variação do PIB sempre acompanhando aí variação do consumo de energia. Tá? Até o perfil é mais ou menos o mesmo. Que mais? Oferta de energia por PIB, né? No caso da China, uma das maiores. Por quê? Porque é um país assim, fortemente industrializado, muitas indústrias de base, tá? Siderurgia, por exemplo, petroquímicas, tá? E com geração de produtos de menor valor agregado, tá? Em comparação a países como a União Europeia e Estados Unidos. Aqui muda um pouco as coisas, talvez até poderia ter colocado no slide anterior, quando eu falei de eficiências, porque ele fala sobre aumento da eficiência nos processos de conversão de energia. Né? Por exemplo, quando fala em óleo diesel, né?
Aí fala em geral, né? Pode ser óleo diesel como para acionamento de veículos ou geração de energia elétrica. A eficiência tem aumentado nos últimos anos, ainda mais que quanto maior o motor, né, maior a eficiência, enfim, mas é o que acontece. Aqui na geração de energia elétrica também está aumentado, na produção aí, produz da cana, né? Produção de etanol, energia elétrica queimando bagaço, enfim, né? Aqui vocês estão vendo aí, felizmente, assim, mais aumento de eficiência em todas, né? Por exemplo, residencial é uma das menores, tá? Há uma preocupação maior, né, no aumento de eficiência nas indústrias, no setor residencial, um pouquinho de desleixo, na minha opinião. Setor de transportes não tem jeito, né? Motor de combustão interna tem uma baixa eficiência energética mesmo. Tá? Aqui os usos finais, né? Por exemplo, força motriz seria, pode ser, energia mecânica, energia elétrica, calor de processo, aqui, energia térmica para algum processo, por exemplo, qualquer processo que envolva aquecimento, até mesmo cocção de alimentos, enfim. Higienização. Tá? Aqui uma outra unidade muito importante que é a relação entre área ocupada pela potência instalada ou área ocupada pela energia. É um ótimo indicativo de impacto ambiental. Né? Quanto maior a área, né, maior o impacto, como vocês podem ver aqui numa planta fotovoltaica de grande porte. Tá? Porque às vezes tem lá fotos, ilustrações aí, né, de usinas fotovoltaicas, inclusive instaladas em desertos, como vocês podem ver aqui, deserto de Mojave. Aí, por exemplo, parece que a energia geotérmica é o que ocupa a menor área, tá? Porque as termoelétricas são pequenas, apesar que necessita-se de uma área considerável, né, para instalação das tubulações, tanto de vapor quanto de água pressurizada para reinjeção. Bom, esse aqui eu já tinha comentado sucintamente, né, em vídeos anteriores, né, que é um aspecto técnico que é o conceito do fator de capacidade. Do que se trata isso? É a relação entre energia gerada em um determinado período sobre a energia máxima gerada possível naquele mesmo período. Como deu exemplo aí um tempo atrás, né? Fator de capacidade da usina de Itaipu, que gera em torno aí de 103, 105 terawatt-hora, por aí, né? Isso, 103, 105 terawatt-hora de energia sobre a quantidade de energia máxima possível de ser gerada se todas as turbinas, sem exceção, tivessem operação 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mas isso não acontece nunca, em nenhuma fonte de energia. Porque qualquer fonte de energia tem que parar para manutenção, às vezes falta algum produto, tem questão da intermitência, que eu falei anteriormente. Por isso que, por exemplo, biomassa, o fator de capacidade aqui apresenta uma maior faixa, porque depende da safra, depende das condições meteorológicas, depende da necessidade da geração de energia para um determinado período, né? Às vezes a energia elétrica em um momento é mais barata, é mais caro através daquela fonte. Tudo bem que esse último fator ele pode ser inserido em qualquer fonte de energia, mas tem, por exemplo, centrais sucroenergéticas e que o fator de capacidade da casa de máquinas ela é bem baixa, por quê? Em determinados momentos não tem mais bagaço, acabou. Ah, porque a cana é pouco fibrosa, ou teve algum problema nas caldeiras, sei lá. Ou quebra da safra. É mais comum, né? Quebra da safra. Aí vocês podem ver aí, né? De 0,42 a quase 1. Ah, 1 não vai chegar, né? Com uma média de 0,65 vai depender muito. Geotermia. O fator é bastante alto também, por quê? Porque é única, até onde eu sei, né, uma das poucas fontes renováveis que não há interferência da atmosfera. Então a tendência é uma geração mais constante de energia, devido a uma geração mais constante de calor. Aí, por exemplo, solar fotovoltaico, tendência a ser baixa mesmo, né? Por quê? Só gera durante o dia, aí vai diminuir 50%. E durante o dia, né, tem as nuvens, tal, nascer o pôr do sol que gera muito pouco. Enfim, né, solar térmica não é diferente, não é muito diferente. Eólica também, fator de capacidade mais baixo devido aí à grande variação da velocidade dos ventos, né, intermitência. E um dos maiores fatores de capacidade, junto com a geotermia, são aquelas usinas termoelétricas não renováveis, como a nuclear, carvão, gás natural. Tá? Estou falando aqui, ó, nuclear, está aqui. Ó. Por quê? Porque não depende da natureza. Basicamente é isso. As fontes de energia, né, os insumos não dependem de condições naturais. Até fiz aqui
na mão mesmo, né? Inclusive algumas que não constavam aqui atrás. Bom. Aqui, por exemplo, carvão mineral, IGCC ciclo combinado de gasificação integrado, uma tecnologia mais moderna, está começando agora e ela apresenta uma alta eficiência e também um alto fator de capacidade. Claro que isso depende muito do sucesso da logística, né? Mas geralmente termoelétrica a carvão tem lá um grande pátio já para um grande pátio para armazenar bastante carvão mineral, né? Só para não ter problema aí de fornecimento, de disponibilidade, né? Para não parar. Gás de aterro também ela não tem muita interferência da atmosfera, também por isso que ela tem um fator de capacidade alto, tá? Ela gera energia tanto durante o dia quanto à noite, uma geração quase que uma velocidade constante, tá? Um processo demorado da biodigestão, né? Beleza. Aqui é tipo uma propaganda, né? Que no Brasil apresenta um dos melhores fatores de capacidade do mundo em geração eólica, específico, dando com destaque ao Nordeste. Isso aqui, gente, 42%, mais ou menos, entre 19 e 42, é fator de capacidade em um período de um ano, que eu posso medir fator de capacidade, inclusive em um curto período, 1 minuto, por exemplo. Tá? E aí, quando eu falo em minuto, até uns vídeos bem atrás, né? Eu mostrei uma foto de uma apresentação que mostrava um fator de capacidade bem alto, 70 e poucos por cento, eu acho, mas em um período de 1 minuto, que foi registrado lá no Nordeste. É bom, maravilhoso. Tá? Aqui, fator de capacidade por região, né, da geração eólica, claro que com o aumento da velocidade aumenta, né, porque as usinas foram instaladas, né, foram projetadas para receber bastante energia, tá? Tem até mecanismo de segurança para que a partir de uma certa velocidade ela gera uma energia constante. As pás ficam posicionadas de uma forma tal para não ter danos devido aí ao vento excessivo. Então, o que vocês podem ver aí, Nordeste até mesmo 68%, recorde mundial. Tá? Aqui, mesma coisa, mas tá fator de capacidade, mas por queima do bagaço de cana. Claro que poderia ser melhor, né? Mas, enfim, tem as paradas programadas, não programadas. Quando fala não programada, é principalmente falta de disponibilidade de cana, porque ao contrário do carvão, cana, você colhe e tem que usar na hora. Em especial a cana cortada mecanicamente, que corta em pedaços menores. Aí chega aqui no período da entre-safra, o fator é baixo, por quê? Não está chegando cana, apenas algumas usinas estão queimando bagaço para gerar energia elétrica. Tá? Próximo vídeo que eu vou comentar é sobre emissões. Então, basicamente, aqui eu quis falar principalmente assim, dos impactos econômicos, né, geração de empregos e renda de energia, envolvendo aí tecnologia de conversão energética. Tá? É isso aí. Aí, o próximo vídeo falar sobre emissões.